Junte-se a nós para mais um estudo dos valores de Jesus Cristo. Através dos evangelhos estamos acompanhando a jornada de Jesus, os diálogos que travou com diferentes pessoas e os seus sermões, a fim de identificar os seus valores. O valor de Jesus que enfocaremos hoje é o amor. Já falamos do amor que Jesus tinha por pessoas como Marta, Maria, Lázaro e o jovem rico, e falamos que o amor de Jesus por estas pessoas retratava o seu amor por cada um de nós. Quando Lázaro, descrito no capítulo 11 do Evangelho de João, ficou doente, suas irmãs mandaram a seguinte mensagem para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. É evidente que Jesus o amava. Tem certeza que Jesus amou uma multidão de pessoas durante sua passagem por esse mundo. Ele era o próprio Deus em carne, e Deus é amor, por isso Jesus era o amor encarnado. Ele era o próprio amor em carne e osso, conforme você já nos ouviu falar em outro programa. Será que é isso que temos descoberto na leitura dos evangelhos que estamos fazendo? Será que estamos descobrindo a grande dinâmica que houve entre Jesus e aqueles que o interceptaram, enquanto ele esteve vivendo em forma como homem nesse mundo? Tem um versículo de um cântico infantil que diz mais ou menos assim: Jesus me ama quando sou bom e faço todo o meu dever. Jesus também me ama quando não sou bom, mesmo que isso entristeça o seu coração. Este verso faz parte da letra daquele cântico: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. A Bíblia diz assim. Já falamos sobre o amor de Jesus pelos pecadores e para nós é muito encorajador saber que Jesus nos ama mesmo quando somos maus, mesmo quando pecamos, porque Jesus ama os pecadores deste mundo. Jesus não veio para condenar, mas para que os pecadores sejam salvos. E eu creio que foi isso que Jesus deixou evidente sempre que encontrou ou conversou com alguém. No estudo de hoje, vamos nos aprofundar um pouco mais na questão do amor e falaremos sobre o amor de Jesus por seus inimigos. Aliás, o amor de Jesus por seus inimigos é o que o destaca entre todos os outros personagens da história. Nenhum outro amou os seus inimigos. Quando Jesus estava pregado na cruz, fez a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Que sentimento maravilhoso conhecemos lendo nos evangelhos que mesmo na cruz, quando Jesus estava morrendo pelos pecadores do mundo, por aqueles que o estavam sentenciando à morte, ele foi capaz de dizer com sinceridade: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Depois que passamos pelos evangelhos, encontramos no Novo Testamento, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, a descrição do amor de Jesus por nós quando éramos seus inimigos. Acompanhe comigo a leitura de Romanos capítulo 5, versículos 6, 8 e 10, que diz assim, De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos fracos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nessa passagem tão conhecida, Paulo fala da característica única do amor de Cristo. O seu amor é incondicional e não se baseia em merecimentos. Jesus nos ama quando somos bons e fazemos o que é certo, e quando somos maus, mesmo que isso entristeça o seu coração, Ele nos ama. Ele nos amou quando fomos maus, quando andávamos longe de Deus, quando éramos inimigos de Deus. Provavelmente ninguém teve uma experiência com Cristo como Paulo teve. Não conseguimos entender este homem, Paulo de Tarso, sem considerarmos as experiências que teve relatadas na Bíblia. A primeira delas foi na estrada de Damasco, quando ele se encontrou com o Cristo ressurreto. Depois o velho Ananias foi ao seu encontro para batizá-lo. Foi nesta ocasião que ele teve a experiência espiritual de ser cheio do Espírito Santo e ser curado. Paulo conta que depois teve outra experiência no deserto da Arábia. Ele relata esta experiência nos primeiros capítulos de Gálatas. Paulo passou anos no deserto com o Cristo ressurreto e conta que foi nesta ocasião que aprendeu tudo o que compartilhou em suas cartas aos Romanos, aos Gálatas e aos Efésios. O apóstolo Paulo teve outra experiência, desta vez uma experiência celestial. Ele foi levado ao terceiro céu e, é claro, esse acontecimento marcou profundamente sua vida. Como resultado dessa experiência, Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, escreveu assim, Fui crucificado com Cristo.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como Paulo sabia que Jesus o amava? Como o apóstolo João sabia que Jesus o amava? No seu evangelho, quando João se referia a ele mesmo, dizia o discípulo a quem Jesus amava. O apóstolo Paulo também sentia a mesma coisa. Paulo teve sua primeira experiência na estrada de Damasco. Depois teve um encontro com Jesus no deserto da Arábia, quando recebeu um treinamento pessoal do próprio Cristo. Antes prendia cristãos para que fossem sentenciados à morte. Ele certamente foi um inimigo de Cristo. Mas depois que o conheceu pessoalmente, escreveu o seguinte sobre Jesus: Ele me amou, se entregou por mim. Como Paulo sabia disto? Aparentemente no deserto da Arábia, o Cristo ressurreto ensinou teologia o suficiente para que Paulo escrevesse metade do Novo Testamento mais tarde, mas também deixou bem claro que o amava. O amor de Jesus é o tipo de amor que está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no qual encontramos a descrição do amor indestrutível de Cristo. Indestrutível porque é incondicional e não se baseia em merecimentos. O amor de Jesus por nós existe, não importam as circunstâncias. Por isso, quando vemos o amor de Jesus pelo pecador, observamos o valor que ele deu ao amor. Observamos também que Jesus amou os seus inimigos, como, por exemplo, aqueles que o crucificaram e dedicavam suas vidas para se opor a ele, assim como o apóstolo Paulo, que depois teve um encontro pessoal com Jesus na estrada de Damasco. Jesus ensinou a amar os inimigos, dando o exemplo e também o seu ensino. Talvez o ensino do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, seja o melhor exemplo de ensino de ética que o mundo pode encontrar. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em toda a história nunca se ouviu uma ética tão nobre como esta. Através dela, Jesus nos ensina que devemos confessar o valor que damos para o amor, não apenas amando uns aos outros, mas amando também o pecador. E mais ainda, amando os próprios inimigos. Jesus conclui este ensino desafiador com a pergunta: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. Não precisamos da graça de Deus para amar os que nos amam. Mas amar os inimigos? Isso só é possível com a graça de Deus. Jesus queria causar impacto, mostrando ao mundo algo que não vemos todo dia. Isso foi claramente demonstrado quando o mundo recebeu por 33 anos a vida de Jesus Cristo. A história do mundo foi marcada por esse acontecimento. Os fatos passaram a ser datados antes e depois de Jesus Cristo. É isso que queremos destacar neste estudo, o impacto causado no mundo pelo amor de Jesus Cristo. Jesus amou tanto o mundo, não apenas seus discípulos e as pessoas com as quais interagiu, com quem conversou, mas também os pecadores e seus inimigos. Agora Jesus está tentando impactar o mundo através dos apóstolos e lança o seguinte desafio: como vocês pensam em impactar o mundo se não confessam o mesmo valor que eu dou para o amor? Se você amar apenas aqueles que amam você, qualquer um faz isso. Isso é amar condicionalmente. Você reage de acordo com a atitude da outra pessoa. Este é o amor humano e se baseia no que você recebe. Esse amor se baseia no retorno, nas atitudes da outra pessoa. Mas o que Jesus está dizendo é que se você depende das atitudes das pessoas para demonstrar amor, então não precisa da graça de Deus. Você não está fazendo nada diferente. É preciso que você entenda o seguinte: só podemos ser o sal da terra e a luz do mundo se formos diferentes através do seu ensino. Amar o inimigo, por exemplo. Jesus está fazendo mais do que apresentar uma ética acima de qualquer outra que o mundo já ouviu. Ele está nos dizendo: eu amo os meus inimigos.
Quando estava pendurado na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus amou os pecadores, inimigos, pessoas que não temiam a Deus. E hoje Ele quer que você ame os seus inimigos, como Ele amou os dele. Entre eles, você e eu. Para nós é um grande desafio confessar os valores de Jesus Cristo, principalmente o valor que Ele deu ao amor. A última parte deste ensino de Jesus foi: portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra perfeito incomoda as pessoas. Na verdade, ela significa completo ou maduro. Paulo afirma que a palavra de Deus foi revelada para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer dizer, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro, completo. E tudo que Deus quer que ele seja. Se a palavra perfeito incomoda você, leia Mateus capítulo 5, versículo 48 e tire dele a palavra perfeito. Portanto, sejam como é o Pai Celestial de vocês. Muito bem. Como é o seu Pai Celestial? Além de ser perfeito, Ele é amor. Jesus confessou o valor que deu ao amor, chegando ao ponto de amar os seus inimigos. Nós também devemos amar os nossos inimigos. Esse desafio de Jesus está sintetizado na frase: sejam como é o Pai Celestial de vocês. Você deve ser amor. Você deve amar e amar incondicionalmente. Você deve amar, não importa o que. Você deve ter um amor que não dependa do que vai receber em troca. É isso que todo discípulo de Jesus deve dizer ao pecador do mundo, mesmo que seja um inimigo declarado de Jesus Cristo e do Deus Pai. E este é um desafio para você, para todos nós. É um desafio e tanto, hein? Você confessa este valor que Jesus Cristo deu ao amor? Isso, sinceramente, é algo muito importante e que jamais poderemos esquecer. Para termos uma vida cristã de vitória, precisamos ter esse valor especial na nossa vida. O valor que se chama amor. Pense nisso e até o próximo programa.